Até uma hora que o avião desligou, mano. Tu tava acordado ainda? Tava acordado. Eu acho que era um dos únicos acordados ali, porque o avião desligou tudo. Fez um barulho tipo... De noite, né? Um barulho tipo de... Como se... Sabe quando cai a luz no bairro? Faz assim... Tchum. Fez assim, um barulho assim... E apagou tudo. Aí apagou tudo, assim. Caiu a luz, tudo ia acender, só uma luz fluorescente no chão. Aí eu pensei, poxa, eu sonhei com isso, cara. Eu falei, não, Senhor, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Caramba, ainda mais sonhou que você lembrava que sonhou o desespero. Eu falei, pô, eu tô vendo uma parada que eu sonhei. Eu falei, pô, não, isso, na minha cabeça, isso existe em filme, cara. Na vida real, isso não acontece. Eu olhei assim, olhei pra janela, porque na asa piscou uma luzinha à noite, aí não piscou a luzinha. Pô, alguém vai falar alguma coisa. Aí ninguém falou nada. A aeromoça foi lá, sentou no lugar dela, quietinha. Aí eu já comecei a orar, pedir a Deus, Jesus, tem misericórdia, eu sei que tu faz milagre, porque assim, eu vi Você não ouvia nada, ninguém conversando? Não, eu vi que o motor desligou e o barulho ficou o barulho do vento, assim, porque não... Puta. Como se estivesse assim... Planando. Estava planando e tremendo muito, e aí no final tocou o alarme, pi, 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 aí todo mundo acordou, né? Aí tava todo mundo orando, ele falou assim, teve correria? Eu falei, não teve não, cara, teve muita oração, pô. Tinha aquele momento ali... Quase que esperar o choque, né? Tu não tem o que fazer, primeiro, à noite. Tu nem sabe onde é que tu tá. À noite chovendo, tu não consegue enxergar nada de fora. Tu não tem noção onde é que tu tá. Tu tá em outro país também. Então, se tu tá tô em São Paulo, tu sabe, pô, tomara que pose em algum lugar. Tu não tem referência nenhuma de nada. Eu lembro que tinha muita oração, todo mundo orando. Eu lembro que o Rangel me olhou com a tristeza. O Rangel olhou e fez assim, ó. Cara... E começou a orar, ele era cristão também. E começou a orar, eu comecei a orar. Eu lembro que eu falava, Jesus, eu sei que tu faz milagre, nos ajuda. Eu não pedi nada pra mim. Você fala, nos ajuda. Eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagres, Jesus. Eu sei que tu é poderoso, nos ajuda, tem misericórdia de nós. Eu sempre orava pra nós, assim, porque assim, eu na minha ótica, eu tava orando ali com a minha boca, com o meu coração, mas assim, o que eu via era o fim. Eu tava vendo assim, acabou, e vai acabar assim. Eu pensava assim, vai acabar assim, mano. Não vejo mais meus filhos, minha mulher, meu pai, minha mãe. Tô numa final e vai acabar assim, cara. Assim, e assim, na época que eu deu esse choque assim, foi que eu comecei a orar, que eu comecei a pensar assim, se tem uma chance de eu ficar vivo, a gente, né? Porque nem assim, eu nem acreditei na chance de eu ficar vivo. Porque quando tá caindo o avião, tu sabe assim, ou vai ficar todo mundo, ou todo mundo vai. Porque tu sabe assim, não tem como, nem vou pedir pra mim, pô. Nos ajuda, meu Deus, porque não tem como... A queda de avião, o negócio já pensa, pô... Acabou. Aí eu lembro que eu falei, Jesus, eu sei que tu faz milagre. E aí minha última frase, quando eu vi assim, tá batendo porque tá tremendo muito, tá tocando muito alarme, eu lembro que eu falei assim, Jesus, se eu ficar vivo, eu vou falar que tu existe, porque eu sei que tu é real. Nos ajuda. Se tu me der essa chance, eu vou falar no mundo inteiro. Aí bateu, aí na batida eu já não lembro mais. Você não lembra? Um choque... Não, eu nem lembro a batida, pô. Só que eu tava pedindo, Jesus, tem misericórdia. Já foi. Acordou. Aí você foi acordar dia 11 de dezembro. Puta. Quem come esse tempo todo aí. O cara que me achou falou que, pô... O cara que me achou foi um policial que torcia pro Júnior Barranquilla, que a gente eliminou. Ele falou... O Júnior ali atrás, ó. Ele falou, tem a camisa aí? Tem a flâmula ali. Esse cara falou assim, Neto, eu fui perto do avião porque... Assim, já tinha ido embora todo mundo foi embora. Cruz Vermelha, médico, paramédico, enfermeiro, todo mundo. Porque assim, já tinha passado de 6 a 8 horas, não tinha mais chance de sobrevivência. Então, acabou. E eu fui lá perto do avião porque eu torcia pro Júnior Barranquilla, vocês eram um time jovem, que ninguém conhecia, que tava batendo todo mundo. Fui daquela tristeza, né? Pô, foi que time jovem, cara. Pô, ganhando de todo mundo, como é que isso acontece? Fui lá e chovendo, cara. Fui lá perto do avião, assim. Fui lá perto só. Não sei nem o que eu fui fazer ali. Fui tomar conta. Né? Ele foi levado ali. Fui pensando assim na vida, né, cara? Pô, um time jovem. Escutei um gemido, cara. Escutei um gemido de dor. Mas uma dor assim. Um cara como... Aí eu falei, pô, tem alguém vivo. Pensei comigo. Aí ele falou que chamou outro policial. O outro policial não quis... Achou que ele tava cansado. Falou, pô, vai dormir, cara. Você tá cansado. Ele, não, vem aqui ajudar. Eu tô escutando gemido. Aí convenceu o cara. O cara foi, quando o cara foi lá perto, que escutou o gemido, o cara já começou a chorar. E aí foi que acendeu meio aqui a luz do celular, porque tinha neblina, era uma mata fechada, né? 1 hora de carro na estrada de chão, pra tu chegar no local da tragédia.
Ele falou que tirou fuzilagem da aeronave, pedaço de árvore, eu tava soterrado. Ele falou, isso aqui é uma marca que eu tenho, traumatismo craniano. Ele falou, isso aqui tava aberto, com terra dentro do crânio. Você todo estourado e você tentava fechar o crânio. Ele falou que eu tentava botar a mão na cabeça, mas eu não lembro disso. Isso aí eu não lembro nada. Ele falou, a gente tirou você com poucos sinais vitais, né? E eu falei, pô, esse cara vai ficar vivo, meu. Esse cara aguentou impossível, aí levou... Já tá se mexendo e... É homem de ferro, cara. Aí ele falou assim, eu falei assim, aí ele falou, você é um guerreiro de Deus, né? Porque quando ele foi me ver, eu tava com meu irmão, eu tava com o Léo. Colombiano, né? O que me salvou, ele foi me ver depois que eu acordei do coma. Eu tava com meu irmão Léo lá, né? Do Zampier. E aí ele foi me ver, meu irmão falou, Netinho, o cara que te salvou, que te achou, ele tá aí pra te ver. Quer te dar um abraço. Eu falei, não, deixa ele entrar. Pô, ele me via da UTI assim, ele ficou chorando lá fora. Antes de chegar perto de mim, ele ficou chorando, porque pra ele, assim, ele me viu num estado... Quando você acordou, né? Quando eu acordei. Então ele me viu, assim, numa parada que, assim, é difícil ficar vivo. Depois ele me vê vivo. Aí ele chegou perto e falou, você é um guerreiro de Deus. Você lutou pra ficar vivo. Se você foi uma luta, o seu gemido foi um gemido de luta. Eu falei pra ele... Eu nem sei o que eu tava fazendo, cara. Foi Deus que me salvou ali, porque... Tava lutando sem saber. Até falei pra minha mulher, eu queria lembrar do meu resgate. Minha mulher falou, tu queria lembrar? Se o cara te ouviu gemendo, é porque todo mundo foi embora, porque na mata fechada, todo mundo andando com chuva, é barulho. Então talvez você estivesse sentindo uma dor e pedindo uma ajuda, gemendo com ajuda, onde você ficou gemendo, sabendo que tinha gente passando perto sem saber. O cara só te escutou porque o cara foi sozinho andar naquele local que ele nem sabe por que ele foi. Ele foi... Deus mandou ele lá, entendeu? Foi pensar na vida e escutou o teu gemido quando tava em silêncio. Ou seja, tu não gemeu aquela hora, tu devia estar gemendo, ó. Sofrendo. E eu falei, pô, mas eu queria lembrar. E assim, o médico me explicou, né? Quando o sofrimento ali... A gente tem um limiar de dor. Quando esse limiar extrapola, quando passa muita dor, o corpo meio que bloqueia.